A gente voltou aí, eu resolvi fazer o exercício número 9 para vocês. Eu vou fazer aqueles que eu julgar que podem ter mais dúvidas, né, que vocês podem ter mais dúvidas. No número 9 eu tenho que A é igual a 8 elevado a 1/3, mais 16 elevado a 1/4, multiplicado por menos 2 elevado ao quadrado, mais 8 elevado a 4/3. Então vamos lá, eu vou decompor o 8, que é 2 ao cubo, e vou elevar a 1/3. Eu vou decompor o 16, que é 2 à quarta, e vou elevar a 1/4. E o menos 2 ao quadrado, por enquanto eu vou copiar. No lugar do 8, 2 ao cubo, elevado a 4/3. Eu estou aguardando que vocês me façam perguntas, e aí eu vou fazer aqueles que vocês tiverem dúvidas, tá? Estou aguardando. Então, A vai ser igual a, aqui como é potência de potência, eu posso multiplicar os expoentes, então sobrou um 2 elevado a 1. Esse 4 eu vou simplificar com esse 4, vai sobrar um outro 2 elevado a 1, multiplicado por menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a mais 4. Aqui eu também vou dar uma simplificada, sobrou um 2 elevado a 4. Então eu vou ter que A é igual a 2 mais 2 vezes 4, que vai dar 8, mais 2 à quarta, que é 16. Eu acho que eu coloquei um sinalzinho errado na hora que eu lancei aqui a escrita, deixa eu ver. Não, tá certo. 2 mais 2. Ah, não, aqui, pessoal, é um sinal de menos, é que eu não estou enxergando aqui. Aqui não é vezes, não, aqui é menos, ó. Vamos arrumar aqui, ó. 2 menos 4 mais 16. Aqui a gente vai cancelar. 2 mais 2 dá 4, 4 menos 4 dá 0. E o resultado de A é 16. E aí eu vou para o valor de B. O valor de B, antes da gente começar o valor de B, vamos lembrar que a raiz quadrada de 2, quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo, é a mesma coisa que 2 elevado a meio. E aí no B você tem, no meio do exercício aí, uma raiz quadrada de 2 elevado a 6 elevado a 1/3. Aí eu vou ter que apagar aqui, porque a luz é pequena, para fazer o valor de B. Estão pedindo o exercício número 10. Tá. Vai ser o nosso próximo, é o número 10. Tá? Eu vou só concluir aqui a questão número 9, através do valor de B. O valor de B, 4 elevado a meio. Eu já vou escrever que 4 é o mesmo que 2 ao quadrado, elevado a meio. E menos 16 elevado a 3/4, que é 2 à quarta, elevado a 3/4, mais a raiz de 2 elevado a 6, elevado a 6, elevado a 1/3. Eu tinha dito para vocês agora há pouco que raiz de 2 é o mesmo que 2 elevado a meio. Então vamos lá, aqui eu já posso cancelar. O B vai ser 2 menos, cancela aqui, 2 ao cubo dá 8. 2 elevado a meio, que é a raiz de 2. Quando eu faço 6 multiplicado por 1/3, eu tenho 6/3. O de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. Então o B vai ser 2 menos 8 mais o de cima multiplica o de cima, vai dar 6 sobre 6. 6 sobre 6 dá 1. Então meu B vai ser 2 menos 8 mais 2. B é igual a menos 4. Muito bem. Eu já tinha o A, que era 16, e tenho o D, que é igual a menos 4. O A é 16 e o D é igual a menos 4. No final, ele pede para eu fazer A vezes A dividido por B. Então, 16 dividido por menos 4, que é igual a menos 4. A questão 10, ela realmente é um exercício bem mais complicado, porque você tem que fazer várias passagens aí para fazer transformação de bases. A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque a lousa é pequena e o cálculo é bem grande, tá? Mas ela é um exercício bem legal, até porque é um exercício de vestibular. Eu esqueci de colocar aí para vocês qual era, mas é um exercício do Enem, se não me engano. Então eu tenho aí 2 elevado a 25 vezes 8 elevado a 12. Começa assim, 2 elevado a 25 vezes 8 elevado a 12. Estou com um probleminha que eu tenho que ficar lendo aqui na tela do computador, né?
Vou dar um zoom aqui para eu enxergar melhor a escrita da equação. Então eu tenho 2 elevado a 25 vezes 8 elevado a 12 e tudo isso elevado a 100. Multiplicado por 3 elevado a 150 elevado a 40. 3 elevado a 150 elevado a 40. Isso tudo multiplicado por 9 elevado a 50. Sobre, aí está uma barra, né? Mas é sobre essa barra, 4 ao quadrado vezes 81. 4 ao quadrado vezes 81. Então vamos lá. Eu vou reduzir todas as bases que eu conheço, que estão na minha cabeça, que são a base 4, a base 2, tudo, a base 4, a base 9, a base 81, a base 8. Então aqui já está numa base reduzida. 2 elevado a 25 vezes, mas o 8 eu já posso transformar em 2 ao cubo. 2 ao cubo elevado a 12 e tudo isso elevado a 100. Certo? Então, multiplicado por... Aqui eu posso multiplicar. Se fosse 15 vezes 4, seria 60. Aí tem um zero aqui do 150 e um zero do 40. O 9 eu vou transformar em 3 ao quadrado, que eu vou elevar a 50. Sobre 4 ao quadrado dá 2, aliás, 4 ao quadrado é 2 ao quadrado elevado ao quadrado. E 81 é 3 elevado a 4. Então vamos ver o que a gente consegue reduzir aí para a base 2. Para a base 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar esse 3 vezes 12, vai dar 2 elevado a 36, e como isso é uma multiplicação de potência de mesma base, 25 daqui com 36 daqui dá 61, elevado a 100. Multiplicado por 3 elevado a 6.000, multiplicado por 3 elevado a 100. Daqui a pouco vocês vão começar a ver uma luz no fim do túnel que as coisas vão começar a ficar parecidas. Aqui 2 vezes 2 dá 4, 2 a 4 e 3 a 4. 61 vezes 100 dá 6.100. Então aqui vai dar 2 elevado a 6.100 vezes 3 elevado a 6.000 vezes 3 elevado a 100 vai dar 3 elevado a 6.100 também, sobre 2 a quarta vezes 3 a quarta, eu posso escrever assim, ó, 2 vezes 3, ambos elevado a quarta. É a propriedade da potência de um produto. Eu posso escrever as potências separadamente ou escrever o produto e elevar ao mesmo expoente quando esses expoentes são iguais. Aqui, como eu tenho também o mesmo expoente, ao invés de escrever 2 elevado a 6.100 vezes 3 elevado a 6.100, eu vou escrever 2 vezes 3 elevado a 6.100 sobre 2 vezes 3 elevado a 4. 2 vezes 3 é 6, então 6 elevado a 6.100, 2 vezes 3 sobre 6 elevado a 4. Divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 6.100 menos 4, 6.096. É a casa onde, é o número da casa onde ele deveria chegar. Ok? Tudo bem, eu sei que ninguém faz isso para encontrar o número da casa, mas a matemática nem sempre é essa coisa tão óbvia, né, gente? A cadeira. Vou deixar aí um pouquinho só para vocês irem digerindo a questão, né? E eu estou aguardando aí mais algum pedido de dúvida. Sou todo ouvidos. Fala oi, professor. Hã? Oi, pessoal. Na verdade, eu sou estreante nesse negócio de fazer aula pela internet, né? Então hoje tá tudo meio diferente aqui. A Ivandete tá diferente. Aí eu vou lá, então. Tchau. Oi lá, tudo bem? Colega. Exercício 12. O pessoal tá pedindo aí a questão número 12 e é para ela que eu vou, depois eu vou deixar essa live, pessoal, um tempo para vocês ainda entrarem e verem se ainda tem alguma dúvida, tá? Agora a gente torce para a lousa não cair, né? Porque ela tá caindo toda hora. Estragou tudo meu móvel já, inclusive. Quer
um álcool aí? Não, se passar álcool aqui, a louça vai ficar porosa e depois não vai sair mais, tá? Beleza. Então eu vou para a questão número 12. Quem é que pediu aí a questão número 12? Eu tenho uma assessora aqui em casa. Underline ponto e Pavese, eu não sei quem é. É o Enzo Pavese? Acho que é. É, deve ser, né? Pessoal, a questão 12, na verdade, ele quer saber qual é a questão que não é verdadeira. E é a letra B, por quê? Na verdade, eu não vou explicar por que as outras são verdadeiras. Eu vou explicar por que a B não é verdadeira. Porque a B está escrito que 0,1 ao quadrado é igual a 1/10. E 0,1 é 1/10. Se você elevar ao quadrado, dá 1/100. Então, essa não é a verdadeira, tá? As outras todas, na letra A, como ele inverteu o expoente, ele mudou o sinal do expoente e inverteu a base, então é verdadeira, né? Se x for 1, tanto faz se você inverte a base ou não, que vai dar sempre 1 o resultado. Todo número elevado a 0 é igual a 1. 2/3 é menor que 3/2, porque 2/3 é uma dízima, é 0,6666. 3/2 é um número decimal finito, é 1/2, tá? Mais alguma dúvida? Por enquanto não. Eu vou lá... O 2. O 2 eu já... No meu deu elevado a 10ª. Deixa eu ver. O 2. Emanuel. Ah, o Emanuel? O 2... Qual letra que é, Emanuel? Manda aí pra mim a dúvida. A Beatriz Albanês falou que no dela também deu elevado a 10ª. Pode ser que eu tenha digitado alguma coisa errada. Que letra é da número 2? No gabarito pode ser que eu tenha digitado algum valor errado. É a letra A, é a B, é a C? Escreva em notação científica o faturamento de 2009. O faturamento de 2009, reparem que no... A e B. Tá, eu vou verificar agora que no gráfico está escrito que os valores estão em bilhões e que no gráfico o ponto representa uma vírgula. Então, em 2009 seria 63,120 bilhões. 63,120 bilhões. Então, 63 mil milhões bilhões. Vocês estão corretos. Realmente vai dar elevado a 10, porque aqui eu vou substituir por 120, que é o que estava aí. 3, 6, 9, 10. 6,3 vezes 10 a 10ª. E a letra B também. Eu acho que eu digitei errado, tá? 2,8 vezes 10 a 10ª. Vocês estão corretíssimos. Parabéns. Estão ligados. Era só para ver se vocês estavam atentos. Mais alguma dúvida? Tem gente que entrou agora, dá um olho aí. Oi pessoal, quem está entrando agora, eu já fiz alguns exercícios, depois dá para vocês voltarem aí para ver. E eu estou aguardando as dúvidas de vocês. Já tirei uma dúvida, acho que do Enzo e uma do Emanuel. 4C. 4C? É, o Emanuel pediu. 4C. Exercício 22 também, depois. 4C. Na 4C, eu tenho 23 inteiros e 5 nonos. 23 inteiros, é uma dízima. 23,555. Deixa eu só verificar se é isso mesmo. E aí eu tenho, então, 23 inteiros e a dízima de 0,55, que é 5 nonos. É uma fração na forma mista. A gente vai manter o denominador. E já está errado. É 9, pessoal. É errado. 23 vezes 9, 3 vezes 9, 27, dá 2. 2 vezes 9 dá 18, 18 mais 2 dá 20. Então, 207 mais 5 dá 212 sobre 9. E não sobre 99. É o exercício 22, 15. E, Vinícius, o 8 já foi feito, né? O 8 já. Só voltar um pouquinho na live anterior, já tá feito. Agora é o 15. Isso, 15 e depois o 22. Tá bom, então vamos para a questão 15. O exercício 15, até que eu considero que ele é de um nível mais, a menos que tenha alguma coisa errada na correção,
Esses ajustes, pessoal, a gente vai mesmo precisar fazer aí, só para lembrar que quando a base é negativa, a gente não pode cortar o expoente. Primeiro a gente eleva o menos 3 ao quadrado para dar mais 9, tá? Isso aqui é a questão número 15. Tá. Então, menos 1 elevado a 6 e menos 1,2 elevado a 0 mais a raiz cúbica de 4 a sexta. Pessoal, a questão 15, será que é um resultado que ele não está batendo? Vamos ver? Então, aqui primeiro eu elevo menos 3 ao quadrado, que dá 9. Tá? Eu não posso usar a técnica do cancelamento, que essa técnica de cancelar índice com expoente é só se a base for positiva, tá? Senão eu teria um resultado negativo de uma raiz quadrada, a gente sabe que isso não existe dentro dos reais. Menos 1 elevado a 6 dá mais 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1, positivo. E eu vou transformar esse 4 a sexta em 4 ao cubo vezes 4 ao cubo. Não precisa passar para a base 2. Esses dois vão perder o radical. Como todo mundo saiu da casinha, caiu a casa, né? Não tem mais a raiz. 3 mais 1 menos 1 mais 16. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa diferente no gabarito. 3 mais 1 menos 1 mais 16. 3, esse aqui eu posso cancelar, né? São números opostos. 3 mais 16 é igual a 19. Então, o próximo é o 22, né, gente? E depois o 11. A Carol Cassiano tá pedindo. Eu fiz o 11. É o 11. Acho que eu vou fazer o 11, pessoal, antes do 22, pode ser? O 11 eu vou precisar apagar algumas vezes, porque ele vai ocupar um espaço razoável aqui da louça, tá? Bom, então eu tenho 1 sobre 25 elevado ao meio. Antes de eu começar a escrever esse exercício, gente, 1 sobre 25, se eu quiser transformar para uma base inteira, eu posso dizer que isso aqui é 25 elevado a menos 1. Então, para eu não ter que trabalhar com essa fração, foi exatamente o que eu fiz aí. 25 elevado a menos 1, no lugar de 1 sobre 25 elevado a meio, eu escrevi, então, 5 elevado a menos 2. Por que 5 elevado a menos 2? Porque é 1/5 elevado ao quadrado, que dá 1 sobre 25. Então, eu já escrevi direto. Talvez tenha sido isso que vocês não entenderam no gabarito, tá? Que o expoente mudou o sinal do expoente, eu posso inverter a base em qualquer situação. 1 sobre 25 é a mesma coisa que 5 elevado a menos 2. Aí está elevado a meio, que eu vou multiplicar, lembrando que esse é o exercício 11, tá? Que eu vou multiplicar por 25 elevado a 3 meios. 25 é o mesmo que 5 ao quadrado, que eu vou elevar a 3 meios. Elevou a 3 meios e vou dividir por 2 elevado, por 2 multiplicado por 1000, que é 10 ao cubo, elevado a menos 1/3. Então vamos ver esse primeiro número, que é o número A. Depois a gente faz o B e aí eu posso apagar a lousa depois que eu terminar o A. Aqui eu vou simplificar, vai dar 5 elevado a menos 1, porque sobrou um sinal de menos aqui. Aqui eu também vou simplificar, vai dar 5 elevado a 3. E aqui também vou simplificar, dá 2 vezes 10 a menos 1. O que eu fiz aqui? Como eu estava trabalhando com majoritariamente a base 5 no numerador, eu transformei esse 10 a menos 1 para 1/10. Por quê? Quando eu multiplicar 2 por 1/10, isso aqui vai dar 2/10, que é igual a 1/5. Então, na parte do numerador deu 5 ao quadrado, no denominador deu 2/10. Vou voltar para cá, 5 ao quadrado, se eu dar uma simplificada aqui em 2/10, eu vou ter 1/5. 1/5 é o mesmo que 5 elevado a menos 1, porque eu inverto a base e o expoente fica positivo. Então, no lugar de 1/5, eu vou ler como 5 elevado a menos 1. Ao dividir potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Vai dar 5 elevado a 2 mais 1, 5 elevado a 3, que é o valor que eu escrevi aí para vocês da letra A. Uma luzinha para quem está entrando, né? E o item B, talvez até caiba aqui o B. Talvez até caiba o item B. Diz que é 10/3 multiplicado por 3 elevado a menos 1, que é 1/3, nós todos já sabemos disso.
e menos 3 elevado a menos 1. Então, menos 1/3 elevado a 1. Esse menos 3 elevado a menos 1, eu transformei para menos 1/3, porque eu não mudo o sinal da base, eu só mudo o sinal do expoente. E aqui fora está elevado a menos 1. Bom, 10/3 multiplicado por 1/3 mais 1/3. Então, aqui 2/3. 2/3 elevado a menos 1. 1/3 mais 1/3. 2/3 elevado a menos 1. Como o expoente do 2/3 é negativo, 10/3 multiplicado por 3 sobre 2. Dou uma simplificada. Inverti a base 2/3 para 3 sobre 2. 10 sobre 2, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, eu tenho A. Então, eu tenho B. E ele quer que eu faça A dividido por B. A dividido por B. 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 1. 5 conserva a base, subtrai os expoentes, resultado 25. Não sei se aí está em forma de potência. Não, está resolvido mesmo. É a letra B, resultado 25, como está aí no gabarito de vocês. Alguém tinha pedido a 22. Então vamos lá para o exercício 22. Pessoal, deixem essa lista bem organizada no caderno de vocês, né? A gente está encerrando aí. Algum outro antes do 22? Pessoal, eu vou dar uma pausa para que eu possa desenhar a questão 22 na lousa e... Não precisa parar? Não, pode desenhar. Tá. Será que eu não vou usar muito tempo? Não. Já vai atrapalhar? O 18 eu não entendi nada. O 18 eu não entendi nada. Faz depois do 22. Faço o 22? Isso. Faço o 22 primeiro, né? Pessoal, no 22 eu tenho aqui um triângulo QPR. Então vou tentar desenhar aqui. Vou grande para cá, que eu acho que eu enxergo melhor aqui. O triângulo QPR. E tem um triângulo menorzinho SPE. SPE. Tem um outro que é o QSE. Do ponto Q até o ponto P eu tenho 10. Do ponto P até o ponto R eu tenho 4. Do ponto Q até o ponto R eu tenho 8. No enunciado, ele me fala que os ângulos alfa e beta têm a mesma medida. Então, alfa é igual a beta. Então, ao invés de escrever alfa aqui e beta aqui, eu já vou escrever alfa e alfa. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E aí, eu disse para vocês no gabarito, separem os triângulos PQR, que é o grandão, e o triângulo SPR. Então, o PQR... que tem 10 aqui, 4 aqui, 8 aqui e um ângulo alfa aqui. Esse ângulo P, eu vou marcar ele com 2 voltinhas aqui, vocês já vão entender por quê. E eu vou desenhar agora o triângulo SPR, que é esse menorzinho aqui. Coloquei 2 voltinhas aqui no P, já para indicar que eles têm um par de ângulos iguais, que é o alfa. Aqui vale 4, ok? E como o que ele me pede são as medidas PS e RS, lembrando que o PS está nesse triângulo menor que eu acabei de desenhar aqui, e que o RS, tenho aqui o SP, então eu preciso saber isso e preciso saber isso. Só ver se eu coloquei a mesma letra para vocês. Tá, ok. Então vamos lá. Eu tenho aqui ângulo alfa, ângulo alfa, ângulo P, ângulo P. Quando 2 triângulos têm 2 ângulos iguais, eles já são semelhantes, então automaticamente o ângulo R tem que ser igual ao ângulo S. E aí eu vou olhar aqui, quem é que está de frente para o ângulo que eu marquei com uma voltinha, um risquinho? É o lado 10. Qual é o lado homólogo ao lado 10 na figura menor? É o lado 4. Quem está oposto ao ângulo alfa?
é o lado 4. Quem está oposto ao ângulo alfa é o lado x. Multiplicou em cruz. Vou só ver se eu fiz na ordem certa, pessoal. 10 para 4 e... Ah, não está batendo a resposta, por isso que vocês estão questionando, né? Porque o 10 é do maior, 10 está para o lado 4. Aqui vai dar 10x, que é igual a 16, x é igual a 1,6. Realmente o gabarito não bateu aí, tá? Ficou bem diferente a medida. E aí nós vamos agora para calcular a medida RS, que é o y. Oposto ao ângulo alfa está o 4, oposto ao ângulo alfa está o x. Oposto ao ângulo com duas voltinhas está o 8, oposto ao ângulo com duas voltinhas está o y. O x eu já sei que é 1,6, então eu não vou usar essa razão, vou pegar outra, tá? Oposto ao ângulo com uma voltinha e um risquinho está o 10, oposto ao ângulo com uma voltinha e um risquinho está o 4. Multipliquei em cruz, 10y é igual a 32. 32 dividido por 10, o y é 3,2. Então, realmente havia um erro no valor de x. O valor de x é 1,6. Ok? A segunda razão está invertida no gabarito. Tinha mais algum? O exercício 18 e 24. Vamos voltar no 18. Tá. A questão 18. Considere que a massa de um próton é igual a 1,7 vezes 10 a menos 27. A massa de um próton é 1,7 vezes 10 a menos 27. E o que corresponde a cerca de 1.800 vezes a massa de um elétron. Então, esse valor de um próton é 1.800 vezes a massa de um elétron. A pergunta é: dessas informações, é correto afirmar que a massa de um elétron é igual a... Então, eu vou passar esse 1.800 vezes para 1,8 vezes 10 ao cubo, né? Tirei a vírgula daqui, trouxe a vírgula para cá. 1,7 vezes 10 a menos 27 equivale a 1,8 vezes 10 ao cubo, a 1.800 massas de um elétron. Aqui é x, aqui é 1. Multipliquei em cruz, tenho que 1,8x vezes 10 ao cubo. Esse x não precisa ficar aqui, pessoal. Igual a 1,7 vezes 10 a menos 27. Tudo que estiver multiplicando vai passar dividindo sobre 1,8 vezes 10 ao cubo. Vou dividir. Reparem que no enunciado está escrito que é aproximadamente, então não vai dar uma divisão exata. 1,7 dividido por 1,8, que vai dar 0,9, aproximadamente. Na hora de conservar a base e subtrair o expoente, esse 3 que é negativo, que é positivo, vai ficar negativo, então aqui vai dar menos 30. Mas como ele não pede aí que você escreva em notação científica, então é a letra B. Realmente não está escrito em notação científica. Pessoal, quem era o exercício que a pessoa falou, eu não entendi nada, eu já resolvi? Foi o Enzo, o número 18. Ah, então eu já fiz. Quando ele escreve, Enzo, que 1,7 vezes 10 a menos 27 é a massa de um próton e que isso corresponde a 1.800 elétrons em massa, na verdade ele só está mudando a nomenclatura de próton para elétron, mas em massa ele está dizendo que 1,7 vezes 10 a menos 27 é igual a 1.800 vezes alguma coisa, tá? Qual é o próximo? A Beatriz Albanês pediu o número 24. 24, beleza. Esse 24 também ele não é um exercício tão simples. Realmente é mais passível de dúvida mesmo. Pessoal, me dá um feedback aí se vocês estão entendendo, se tá suficiente para vocês tirarem as dúvidas. O Enzo falou que entendeu. Beleza. Então, na questão 24, também vou demorar um pouquinho, porque vou ter que fazer todo esse desenho. Eu tenho um triângulo
E dentro desse triângulo tem um paralelogramo ADEF. E só lembrando que no paralelogramo o lado DE é igual ao lado AF e o lado AD é igual ao lado EF. Aqui é D, aqui é E, aqui é F, aqui o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. Então vamos lá. Ele me fala que AB é igual a 16, aqui vou marcar. AB é igual a 16. Ele me fala que BC é igual a 12, que BC é igual a 12, e me fala que AC é igual a 8, e AC é igual a 8. Muito bem, aí ele me diz que DE é paralelo a AB, isso não é uma informação desnecessária, porque como ele avisa que é um paralelogramo, a gente já sabia disso, né? E que EF é paralelo a AC, mas ele me dá mais uma medida, BE é igual a 3 centímetros, BE igual a 3 centímetros. O que ele quer? Ele quer o perímetro do paralelogramo. Para que eu faça o perímetro do paralelogramo, eu vou precisar dessa medida, que é igual a essa, e dessa medida, que é igual a essa. Então, vamos lá. Se AC é 8, eu posso dizer que CD é 8 menos Y. Só vou olhar se eu usei a mesma nomenclatura para vocês. Eu chamei EF de X. Então, eu vou mudar aqui, pessoal, só para ficar igualzinho no gabarito, tá? Eu chamei o EF de X. Então, se aqui é X, aqui também é X. Então, aqui é 8 menos X. Nem sei se eu vou precisar disso dessa maneira, tá? E eu chamei depois o DE de Y. O DE eu chamei de Y. Então, eu vou chamar aqui de Y e aqui de Y. Vamos ver, eu preciso achar o X e o Y para que eu possa fazer o perímetro do paralelogramo. Eu posso começar comparando, como eu disse para vocês aí, separe os triângulos ABC e BEF. ABC e BEF. Lembrando que esse ângulo aqui, ele é um ângulo comum aos dois triângulos. Como esse lado é paralelo a esse ângulo é igual a esse. Tá? Então, ele fala para separar o triângulo ABC, ABC, que tem 8 aqui, 12 aqui e 16 aqui, do triângulo BEF, do triângulo BEF, que tem X aqui, 3 aqui. Esse ângulo aqui é um ângulo comum aos dois, tá? E lembrando que se esse lado aqui é paralelo a esse, na verdade a gente não vai nem precisar olhar para essa história dos ângulos, porque eles estão na mesma posição, tá fácil para a gente identificar aí quem é igual a quem. Mas ó, se aqui é 1, aqui também é 1, tá? Mas vamos lá. Aqui no gabarito de vocês eu escrevi que 8 está para X, assim como 12 está para 3. 12 para 3 é o mesmo que 4 para 1. Então, 8 está para X, assim como 4 está para 1. 4x é igual a 8. X é igual a 8 dividido por 4. X é igual a 2. É que aí eu não simplifiquei nada, então o cálculo ficou um pouquinho maior. No segundo passo, ele diz que é para separar o ABC do CDE. Eu vou desenhar agora esse triângulo menorzinho aqui de cima, tá? Se aqui é 12 e aqui é 3, aqui é 9. 12 menos 3 igual a 9. Então, eu vou desenhar só o CDE aqui, ó. CDE. Aqui é 9. E agora eu vou comparar. Esse ângulo aqui é um ângulo comum aos dois triângulos. Tá vendo? Eles estão exatamente na mesma posição. E eu estou precisando do DE, que é o Y. Então, agora eu vou olhar só para esses dois aqui, o grandão e esse menorzinho aqui de cima, que é o CDE, tá? E aí eu vou lá, quero achar o Y, vou dizer que 12 está para 9, esqueçam do meio por enquanto. 12 está para 9, assim como 16 está para Y. Se eu simplificar esse por 3 e esse por 3, eu vou ter que 4 está para 3, como 16 está para Y.
multiplicou em cruz, tenho que 4y é igual a 48, 16 vezes 3, 6 vezes 3, 18, vai em 48, 48 dividido por 4, o y é 12. Eu já tenho x, eu já tenho y, e agora eu vou para o perímetro. 12, mais 12, mais 2, mais 2. 12 mais 12 dá 24, com mais 2 dá 26, com mais 2 dá 28. Ok? Foi a Beatriz que pediu, né? Então, só me fala se deu tudo certo, se você entendeu, Beatriz. Acho que foi a Beatriz Albanese que pediu. Foi. Mais algum? Enquanto hoje. O pessoal falou que está ótimo, que eles estão entendendo. Ah, que beleza. Que bom, gente. Nesse momento em que tudo está meio incerto, não pensa que vocês estão ansiosos em casa e eu não estou ansiosa. O que eu estou? Ela falou que ela entendeu. Obrigada, Pro. E o Enzo pediu 25. O 25. Vamos lá, Enzo. O 25, eu tenho na verdade aí 3 possibilidades de montar semelhança entre o triângulo maior, AEF, e o triângulo menor de cima, o DEC, e o triângulo menor da direita, o BCF. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou desenhar separado aqui o grandão, e aí eu vou colocar as letras, você vai entender bem o que aconteceu aí. Lembrando que esse é um triângulo retângulo, porque a figura que está apoiada sobre ele é um quadrado, então o ângulo é reto. Esse grandão, ele tem 4 aqui e 6 aqui. E eu vou desenhar, eu vou fazer como eu fiz na indicação. Eu desenhei o AEF e eu vou desenhar o CDE. O CDE, essa base dele aqui é o lado do quadrado. Então é X. Se vocês me enxergarem com a caneta vermelha, me ameacem, que eu paro de escrever com ela. Tá dando pra ver se... Tá? Aí vamos lá. Lembrando que se do ponto A ao ponto E é 4, e aqui tem um quadrado inscrito aqui, se aqui é x, essa parte aqui é 4 menos x, que é justamente o lado D. 4 menos x. Tudo bem? Porque tudo isso aqui é 4, eu tiro essa parte, o que sobra é o 4 menos x. E aí eu vou fazer a proporção. Nesse caso ele só quer o valor x, eu vou dizer que 4, que é o cateto, o menor cateto no caso aí, está para 4 menos x, assim como 6 está para x. Vou multiplicar em cruz. 4 está para 4 menos x, assim como a base 6 está para a base x. 6 vezes 4 menos x é igual a 4x. 6 vezes 4 dá 24, menos 6x igual a 4x. Passa esse menos 4x. Vamos fazer o seguinte, como a gente não quer ir pela estrada das lágrimas, vamos passar o menos 6x lá para o outro lado. Menos 6 vai positivo, junta com 4, vai dar 10x. Igual a 24. X é igual a 24 sobre 10. X é igual a 2,4. Alternativa C. Pessoal, sou todo ouvidos, estou aqui para sanar todas as dúvidas de vocês. Pro, não entendi porque o 6 está para x. Porque, vamos lá? Então, olha, eu tenho, no desenho original, lembre-se que eu estou usando o triângulo menor, esse aqui de cima. Isso aqui é um quadrado, então todos os lados são x. Base do maior para a base do menor. 6, que é base do maior, para x, que é base do menor. 4, altura do maior, para 4 menos x, altura do menor. Eu fiz base para base e altura para altura, só que eu estou usando o triângulo de cima e não o da direita. Olhem pelas letras, C, D, E. Tudo bem? O Enzo falou. Ah, entendi. Obrigada, Pro. Nenhuma
Nenhuma dúvida na questão 27, pessoal, tudo bem? Deu tudo certinho? Acho que sim, esse exercício vocês estavam bem habituados a fazer. Talvez o 29, o N. A Laura, que não tinha entendido o porquê do 6 para X, ela falou que entendeu agora. Ah, que bom. Avisa que a live vai ser por aqui, amor. Pessoal, Tá eu tinha dito a vocês antes que a live ia ser pelo YouTube, mas eu não consegui fazer por lá por causa do número de inscritos. Então, toda vez que eu fizer uma live com vocês, vai ser aqui pelo Instagram mesmo. E eu quero combinar uma coisa com vocês, não sei se vocês vão ficar muito felizes, mas todos os dias, às 10 da manhã, nós vamos ter uma live pelo Instagram. Como nós estamos fazendo hoje aqui. Eu vou explicar a matéria e vou tirar dúvida, vou explicar a matéria e vou tirar dúvida, porque assim eu entendo que vocês vão ter as aulas da semana, tá ok? E vocês também vão me ver, vão matar aquela saudade. Eu não vou mandar ninguém calar a boca, porque eu tô super educada, porque eu tô sozinha em casa, gente, a solidão é uma coisa triste. Vamos lá? Vamos de 29? Só pra, acho que fechando, né? Porque abaixo do 29, talvez o 35, pode ser que vocês tenham tido mais dificuldade. Eu acho que eu vou de 35 ao invés de 29. Eu escrevi bem detalhado no gabarito, mas vamos lá. Obrigado àqueles que perceberam discrepância no gabarito, me ajuda também, né? A gente está acostumado sempre a fazer essa troca em sala de aula. Vocês aprendem alguma coisinha comigo, mas eu aprendo bastante coisa com vocês também. Então, obrigada. Amanhã, então, às 10 horas, uma mudança aí de planos, tem matéria nova aqui no Instagram, tá? Amanhã eu vou começar um próximo capítulo com vocês. Na questão 35, ele diz que no triângulo ABC da figura, Pro, eu não entendi como que faz quando você tem um número elevado à fração. Número elevado à fração. Seja mais específico, pega um exercício que tem um exemplo para eu te explicar exatamente qual é a sua dúvida, tá? O Enzo falou, tirei as dúvidas do dia. Obrigadão, Pro. Tchau, Enzo. Até amanhã. Eu precisava saber do que exatamente ela está falando, desse número elevado à fração. Tá? Depois você me fala e aí eu paro pra gente rever. O 35 é o último que eu vou fazer por minha conta e depois, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrar por aqui. E aí só me fala essa questão do número elevado à fração. Só pra, assim, basicamente, quando um número aparece elevado à fração, você tem que transformar esse número para uma base prima. Então, no caso, o número 8, que é 2 ao cubo, elevado a 2 terços. E aí você vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Quando você multiplica os expoentes, geralmente você vai conseguir uma simplificação que vai eliminar essa fração do expoente, tá? Veja aí se resolveu quem fez essa pergunta. E eu vou só concluir aqui o exercício 35. Tem no 5, ela falou. Tem na questão 5? Isso. Só voltar lá, um pouquinho de paciência. Fala pra eles se eles puderem avisar os outros amigos. Pessoal, não esqueçam de falar com os colegas de vocês, dizer que esse é o nosso canal, que é preciso acessar para que a gente possa ter um mínimo de qualidade possível de aula, tá? A questão número 5 eu resolvi já no início da live, foi o primeiro exercício, acho que foi o primeiro ou o segundo que eu fiz. Então, por exemplo, 4 elevado a 3 sobre 2. 4 elevado a 3 sobre 2. É o mesmo que 2 ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Você vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá 8. Ok? No caso da questão 4, eu acabei fazendo esse 8 só no finalzinho, porque os números ficaram opostos. Mais 2 elevado a menos 2 e menos 2 elevado a menos 2. Tá? Veja aí se a dúvida melhorou aí pra você. Vou voltar então lá pro exercício 35, tá?
Pessoal, se você entrou depois que a live começou, é bom você assistir o início, porque eu resolvi alguns exercícios que eu julgo que era importante, que eu julguei que fossem importantes para vocês. Tá, ok? A Rafa que perguntou da A questão Rafa? 5, ela falou obrigada. De nada, Rafa. Tamo junto. Então vamos lá. A medida AC é igual a 40. A medida AC é igual a 40. A medida... Ele diz que o ponto M dista 8 centímetros do vértice B. O ponto M... Ih, agora ficou um pouquinho desproporcional. Vamos mudar aqui o desenho. O ponto M dista 8 centímetros. Está distante 8 centímetros de B. E que AD mede 2/5 de AC. AB é igual a 2/5 de 40. 2/5 de 40, 2 vezes 40 dá 80. 80 dividido por 5 dá 16. Se AB é 16, tudo isso aqui é 16. E MB é 8, AM também é 8. 8 mais 8, 16. E que a medida BC vale a metade de AC. BC é a metade de AC. Então BC é 20, já que AC é 40. Aí ele diz assim: qual é o perímetro de AME? Eu preciso descobrir esse lado. Deixa eu ver se eu chamei de X mesmo. AN eu chamei de X, eu vou chamar igual eu fiz no gabarito. E MN eu chamei de Y. Fala tchau pro Emanuel. Tchau, Emanuel. Obrigada, viu? Cara, bom. Então, para achar o X e o Y, eu vou separar o triângulo grandão do triângulo menorzinho. O menorzinho vai ser X aqui, Y aqui e 8 aqui. E o grandão? O grandão tem 40 aqui, 20 aqui e 16 aqui. Como eles estão na mesma posição, eu não preciso me preocupar com o lado homólogo, tá? A gente só se preocupa com isso quando os triângulos semelhantes estão em posição diferente. Então eu vou dizer que X está para 40, assim como Y está para 20, assim como 8 está para 16. Como 8 é a metade de 16, então X deve ser a metade de 40. Então X é 20. Como 8 é a metade de 16, Y deve ser a metade de 20. Então Y é 10. O perímetro do triângulo AMN é igual a 10 mais 20 mais 8. 38. Pessoal, mais alguma coisa? Estão perguntando, amanhã você vai tirar dúvida ou passar matéria? Amanhã eu vou dar aula, passar matéria nova. Vou explicar matéria. As dúvidas eu acredito que por hoje chega, né? A não ser que vocês tenham mais alguma coisa aí que queiram colocar. De repente amanhã vocês podem me perguntar no finalzinho da live. Pro, na lista de ontem. Aí a gente... Gente, o nosso canal tá aberto. Eu tô aqui para ajudar vocês a passarem por esse momento de dificuldade. Tá ok? Um beijo para vocês. Fiquem em casa. Tchau.